Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é o dia de falarmos sobre mais 5 empresas fora do radar, mas que são excelentes oportunidades de acordo com modelos aqui fundamentalistas de Benjamin Graham e Joe Greenblatt. Essas 5 ações que eu tirei fora do radar foi utilizando o nosso painel inteligente de ações, que usa dados atualizados e com dois cliques, ou seja, dois filtros, baratas de Graham e baratas de Greenblatt, a gente consegue encontrar ações boas e baratas em boas oportunidades, né, para compra, para estudo ou para monitorar. Esse painel eu vou deixar aí para vocês, o link na descrição e também nos comentários. Não é assinatura, paga uma vez só, um preço bem baixinho e você tem acesso a dados vitalícios, né? Ok? Então usa ferramentas de lógica de mercado. É uma plataforma do Google que eu construí e estou disponibilizando aí para vocês. Então, sem muita enrolação, vamos para a nossa primeira ação. A nossa primeira é a Electro Aço e Alta ou Altona, né? O código é EALT4, EALT4. É uma empresa bem interessante, estão falando até de short squeeze nela, né? Quando o preço sobe bastante, né, sem parar, começa a vencer os contratos vendidos aqui, a empresa acontece aquele efeito igual da Ambipar. Uma empresa interessante no cenário aí de fabricantes de peças, peças pesadas, peças de aço carbono, aço liga também. Uma empresa que paga bons dividendos, bons entre aspas, né? 3,76. Está com preço sobre valor patrimonial bem justo e um PL até que interessante. Estamos falando de um crescimento nas suas cotações de 60% nos últimos 12 meses. Então temos um excelente crescimento, com um dividendo intermediário, vamos dizer assim, né? Esse é o gráfico da empresa, então a gente pode perceber que realmente é um crescimento orgânico constante, alguns solavancos aqui, mas ela cresce assim de uma forma bem constante. Interessante notar que ela paga 3,76 com 22% de payout. Mas é aqui que entra a grande lógica da oportunidade. Ela é extremamente rentável, 22%, e quando a gente vê as margens líquidas, já bate os nossos dois dígitos, ou seja, 10% para cima. Ok? Então, essa é a nossa primeira empresa. E quando a gente olha também no histórico de dividendos, nos últimos 10 anos, não falhou nem um mês. Ok? Nossa próxima empresa, deixa eu só recarregar aqui a página. Pronto, é a nossa Companhia Energética de Brasília, código CEBR5, grupo SEB. Sim, parte de transmissão e distribuição, ok? Comercialização. Você até pode observar aqui clicando em empresas. Então, olha, geração e distribuição e também uma holding, né? Ali no Distrito, né, Federal, em Brasília, empresa interessante de um setor bem perene. Uma empresa aqui, olha, que cresce, une crescimento com excelente dividendo. Veja só, encontra alguma na bolsa sim, pagando, na verdade, uma alta de 100% e pagando 12,5 ou 11,5 de dividendo? Bem interessante. Você vai pagar um certo ágio nela em relação ao preço sobre seu valor patrimonial e um PL aqui de 9%. Para o setor elétrico, está até que aceitável. Quando a gente observa aqui as rentabilidades, veja só que interessante, 11,5% de dividendo, pagando um pouco além do seu lucro líquido ajustado, estourou aqui um pouco o caixa, 108% de payout, mas tem um ROI de 18%, uma margem líquida de 52%. Pois é, uma empresa que tem margem líquida acima de 50%. É a SEB. Outra coisa também interessante, o ROI, né, acima de 10% também. Quando a gente olha aqui os seus dividendos nos últimos 10 anos, né, a partir de 2018 pagou em todos os anos, e impressionante, em 2021 pagou mais de 100% de dividendos, né? Nunca havia visto isso. Então aqui uma empresa que tem um bom pagamento de dividendos, ok? Nossa próxima empresa, a gente sempre fala bastante dela. É uma empresa que, se a gente pegar um gráfico dos 5 ou dos últimos 10 anos, ela só cresce, 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 cresce e não para. Em raros momentos, alguns eclipses lunares, ela tem alguns pontos de entrada, algumas oportunidades, mas praticamente no período total ela só cresce. Que empresa é essa? É o Banco Basa, Banco da Amazônia. Esse banco ele financia muita área de manejo sustentável, agropecuária, especialmente da região da Amazônia Legal, né? Então é um banco muito capitalizado. Eu sugiro aqui, né? Já fui acionista há um bom tempo. Eu sugiro aqui um desdobro das suas ações, de repente um 1 para 10 aí,
vai fazer com que as ações caia para R$ 9,90 mais ou menos e possa ter mais entradas de pessoas físicas investindo em banco base. Está dando aqui em média de 40% a 38% por ano de alta das suas ações e eles mantêm acima de 6% de dividendo. Risco bem baixo, pessoal, porque 0,85 de preço sobre o valor patrimonial e um PL aqui de 4,19. 4 anos você recupera o seu capital investido. Quando a gente olha aqui os valuations, é mais impressionante. 6,5% de dividendo só com 28% de payout. A margem líquida, 30%. Pois é, 30% de margem líquida. Com ROI de 20%, o que é difícil, mas muito rentável. E olha só isso daqui. Crescimento de receita e de lucros, 25% e 36%. Pois é muita coisa. O banco cresce ano após ano, suas receitas crescem ano após ano, sua cotação cresce ano após ano e os seus lucros ano após ano. Pois é, a gente já fala dele há um bom tempo. Quero perguntar para você, você investe em alguma dessas três que a gente já falou até agora? A Ealta, nós falamos também sobre a SEB e falamos agora da BASA, né? A Autona, Aços, SEB, parte de energia, né? Geração e transmissão, distribuição, na verdade, e o Banco BASA. Investe em algum deles? Quando a gente olha os dividendos também, olha, só falhou um ano. Teve uma mudança organizacional em 2017, mas sempre pagando bons dividendos. Nossa próxima empresa que a gente vai observar aqui, Grupo Triunfo Participações e Investimento. Esse daqui apresenta algumas assimetrias, a gente vai observar isso agora. Por exemplo, quando a gente olha aqui no gráfico, está bem lateralizando, né? A gente olha aqui nos valuations, tem uma boa margem líquida, o que é interessante, um bom ROI. Payout está pagando um pouquinho de dividendos, mas olha só, é uma empresa que paga, olha, dividendos não regulares, então a gente pode observar algumas falhas nos últimos 10 anos, mas tem boa lucratividade. Então a pergunta é: o que está acontecendo? Tem uma boa lucratividade, cresce receitas e cresce lucros, mas não distribui. Pois é, então aqui é uma empresa que está crescendo, boas margens, um setor interessante, mas não paga dividendos. Então aqui está um ponto de inflexão, ok? Nossa próxima empresa que a gente vai observar, um ramo diferente, um ramo imobiliário, mas na questão de investimento em infraestrutura. É a São Carlos, código SCAR3. Pois é, a São Carlos ela passa muito abaixo do radar, pessoal. Por que, que ela passa muito abaixo do radar? Pelo seguinte fato, muitos fundos têm esta empresa. Se você for olhar lá na dinâmica dos fundos, muitos estão comprando essa empresa aqui. Ela é muito boa como distribuição de dividendos, ela é pouco requisitada no mercado na questão de zigue-zague, ou seja, ela é muito perene. Ela tem um risco muito baixo, 0,85 de preço sobre o valor patrimonial e um PL interessante também. E quando a gente olha aqui no gráfico, por exemplo, dos últimos 5 anos, ela está numa meio que zona de consolidação, mais ou menos, que a gente pode chamar, mas ela sempre segue assim muito em linha reta, quase um fundo imobiliário. Aqui ela apresentou uma boa oportunidade, teve muitos fundos que aumentaram a sua posição, agora ela está lateralizando também. Quando a gente olha aqui os seus valuations, dá só uma olhada, ó, 7% de dividendos, 40% de payout. Olha as margens, 21% de margem, ok? Isso, margem líquida. Descendo um pouquinho mais, a gente consegue observar que está dando quase 15% de ROI. E um pouco mais para baixo, é uma empresa que nos últimos 5 anos aumentou 25% as suas receitas e 23% os seus lucros. Não é pouca coisa, é bastante coisa aqui, pessoal. Olhando um pouco mais para baixo, parte de dividendos falhou em 2023, falhou em 2018. Aqui teve um excelente, extraordinário mês atual, mas ela sempre pagando aí na ordem de 2 a 3% de dividendos. Não é aquela grande pagadora de dividendos, mas está aí numa tacada bem interessante de pagamento, tá bom? Então, essas eram as nossas 5. Você vai encontrar estas empresas e muitas outras aqui no nosso painel inteligente de ações, que eu vou deixar disponível para vocês. O link aí na descrição e também nos comentários. Se você gostou, se investe em alguma delas, não esquece de deixar o seu comentário, o seu like e também se inscreva no nosso canal para mais conteúdo. Obrigado, atenção. Até mais. Tchau, tchau.